Escute esses versos de Provérbios 4 e eu vou te fazer uma pergunta. Veja só: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Por que esse pai tem que reforçar que o seu ensino é bom? Talvez porque geralmente um pai fale de conselhos e de virtudes e de caminhos que colocam todas as recompensas lá para um futuro distante e ao mesmo tempo faz muitas exigências para esse rapaz no agora. Você vai ter que renunciar, você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que ser fiel, você vai ter que ser uma série de coisas e ninguém se empolga muito com um ensino desse, né? Que diz: rapaz, se lasque no hoje porque um futuro pode ser que você ganhe muitas coisas. Essa promessa, assim, pode ser que nunca chegue. Mas como é que esse pai vai provar para esse menino que seu ensino é bom, é confiável, que ele deve segurar as pontas até que as coisas aconteçam? Tá aqui em Provérbios 4, no verso 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se a minhas palavras de todo o seu coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Todos os dias nós temos muitos conselhos que dizem: confia que vai dar certo. Mas esse pai disse: olha, o meu vai dar certo, sabe por quê? Porque o seu avô já fez isso e deu certo e preservou a vida dele. Eu já fiz isso e dei certo e preservou a minha vida. E isso vai acontecer na sua e dos teus filhos. É um ensino que sobreviveu ao tempo, mesmo com toda oposição sobre ele, ele funcionou, deu certo, carregou, tá aqui, leva para casa. Esse é um ensino bom. E o livro de Provérbios na Bíblia é esse lugar cheio de conselhos de sabedoria, e eu me identifiquei muito com essa ideia de um pai dando conselho para um filho em Provérbios 4. Mas veja, quando eu estava vendo esses conselhos, eu fiquei lembrando: será que na minha vida meu pai também não me passou muitos conselhos que ele aprendeu com seu pai e com o pai do seu pai? Eu talvez tenha recebido muitos conselhos de gerações principalmente que funcionaram ao longo da vida deles para preservar a vida deles. Eu fiquei pensando, talvez eu tenha aqui 2, 3, 4 conselhos que eu recebi da minha família, da minha mãe, para poder dizer assim: rapaz, pois seguindo esses conselhos que tudo deu certo na minha vida. Pode confiar, porque deu certo na época do meu pai e vai dar certo hoje. Eu queria pedir para você uma coisa, assim, de coração, do fundo do coração. Coloque aqui nos comentários os 3 conselhos principais que você recebeu da sua família para preservar sua vida e que funciona. Eu quero aprender com você. Pode ser também que você aprendeu durante a sua vida, pela sua própria experiência, ou que aprendeu com algum mestre, algum pastor ou alguém próximo. O importante é que eu quero aprender com você. Eu quero ouvir a sua voz. Coloque aqui. Não deixe de participar, eu quero muito ouvir sua voz. Preste muita atenção nessas pontuações que nós vamos fazer no ensino de Provérbios 4, no ensino desse pai com seu filho. Ele tem aqui uma certa urgência e é nessa urgência que eu quero conversar com vocês. Diz assim: 2. Não abandone a minha instrução. 4. Apegue-se a minhas palavras. 5. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste dela. No 6 diz assim: não abandone a sabedoria. E esse apelo insistente para que o filho não se distancie da palavra do pai só pode significar uma coisa: existem forças conflitantes, outros caminhos acionando o coração desse jovem. E se o pai pede disciplina e perseverança até que chegue os resultados, esse pessoal deve estar oferecendo retornos rápidos sem fazer esforço nenhum. Mas todo pai, todo mestre, todo pastor sabe que retorno rápido sem esforço esconde uma armadilha, esconde um engodo, te promete o céu e te entrega um inferno, né? Faz uma fatura grande que você não sabe que tinha que pagar e no final aparece, você fica devendo até suas calças e a sua vida. Mas veja, também todo pai sabe que se esse rapaz não aprender pelo amor, ele vai aprender de alguma forma pela dor, caindo pelos bueiros da vida. E o que o pai quer com esse apelo insistente é que ele aprenda antes de cair, porque a gente podia ter uma vida muito mais fácil se a gente aprendesse antes de levar o tombo, porque todo mundo pode aprender depois do tombo, mas aprender antes só com o conselho de sabedoria desse pai. Esse problema do imediatismo sempre teve na juventude, mas acho que hoje está se aprofundando ainda mais com essa sociedade TikTok de ser que a gente vive.
Tudo é regrado por algoritmos que entregam um prazer instantâneo para você. As pessoas vivem muito num mundo virtualizado e ilusório, de maneira que a vida real aqui embaixo ficou morosa, ficou chata. Trabalhar duro é um assunto que ninguém quer ouvir. Esperar um fruto acontecer no futuro, muito menos ainda. E se essa pessoa ama viver no ilusório, que dá gratificações rápidas, e odeia a vida concreta, o que vai acontecer com os conselhos sábios e verdadeiros? Eles vão parecer conselhos errados, conselhos ruins. Ninguém quer saber do conselho desse pai. Por isso, cada dia mais a sedução dos caminhos ruins que faz a gente ficar preso nessa roda aí de algoritmos, mas no fundo a gente não está produzindo nada, só suga nossa energia para esse buraco negro, está se agravando a cada dia mais. Todos os sábios percebem isso e dizem: será que ninguém nessa sociedade está vendo o que está acontecendo? Sim, será que ninguém percebe toda a nossa energia indo para esse ralo e não se tornando produtiva? E quanto mais eu vejo que a nossa sociedade está cada dia mais imediatista, efêmera, ilusória, tão longe da sensatez, mas eu tenho o enfado do sábio, aquele mesmo enfado descrito em Eclesiastes, que diz assim: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu percebo que muitos sábios, professores, mestres e pastores têm muita dificuldade com essa sociedade imediatista. Eles querem ensinar sensatez, mas se sentem frustrados por ninguém querer escutar eles. Eles parecem que estão falando sozinhos, uma voz que clama no deserto. Mas quando eu chego nesse enfado, eu também começo a fazer um questionamento sobre o meu coração. Afinal, eu sou mais inteligente que todo mundo? Só eu compreendi o poder da perseverança e esperar os resultados no futuro? Será que não sou eu que estou errado? E eu percebo que o sábio também, os mestres, têm um pouquinho de arrogância, têm um pouquinho de orgulho. Eles não conseguem perceber que há uma inteligência acontecendo nessa sociedade que eles deixaram de analisar porque ficaram com a sua comiseração. Que inteligência é essa? Existe uma demanda, imediatismo de resultados, existe uma necessidade e tem pessoas fazendo conteúdos ou querendo ensinar como essas outras pessoas podem ser mais felizes alcançando resultados mais rápidos. Se você não olhar com o coração aberto, você não percebe que existe alguma sabedoria acontecendo aqui que o sensatozão do sábio não está conseguindo encontrar. Todo mundo sabe que vivemos em uma sociedade frenética, em intensa mutação. Muitos sábios acham que as pessoas que estão tentando encontrar o seu lugar e mudam rapidamente, que são mais imediatistas, elas estão erradas, elas estão sem sabedoria. Mas, como eu sou do contra, eu fico aqui pensando, será que não tem inteligência nisso, gente? Veja só, tem pessoas que perseveram tanto e esperam tanto para um fruto futuro, que esse fruto nunca chega, elas perdem a sua vida e ainda são muito consideradas não sábias, mas teimosas, neuróticas, obsessivas. Elas vão destruindo, por exemplo, o casamento, e você diz: fulano muda, fulano não está vendo que você está destruindo a relação, e ele diz: aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, aprendi, ser homem é assim, ser casamento é desse jeito, e vai destruindo a vida toda, dizendo que é sábio. Veja, não é porque um conhecimento é antigo que ele é sábio, não é porque ele foi passado de geração em geração que ele é um conhecimento bom. Às vezes, perseverar demais é só um indivíduo teimoso. Certamente você já ouviu alguém sensato e sábio e equilibrado dizendo coisas do tipo: olha, não importa se A vai ser eleito ou se B vai ser eleito, importa que você continue plantando a sua plantação para colher frutos maravilhosos no futuro. Mas, de repente, essa pessoa acaba se lascando porque a regra do jogo mudou tanto, você não fez nenhuma mudança e perdeu tudo pelo caminho. Mas você não era sensato, mas você não era equilibrado, e de repente aquela pessoa que é mais imediatista e você nem acha que ela tem sabedoria, que ela muda muito de um lado para o outro, e você diz: isso aí nunca vai frutificar. Está lá na frente, porque no tempo da oportunidade soube se adaptar com velocidade, não ficou pensando 10 vezes antes de tomar a atitude. Agora, preservou seu patrimônio, suas relações, seu casamento e tudo, e está morta de feliz, enquanto o sábio está lá no primeiro degrau, chupando o dedo e dizendo: cadê o resultado da sensatez? Veja, quando eu falo de sabedoria, eu gosto muito de ampliar as questões, colocando dilemas e paradoxos e complexidades. Por quê? Porque a vida real e concreta, nada é muito fácil, nada é tão claro como está lá no papel da cartilha. A gente tem sinões, limitações, a sua história tem
crises, sabe? Tem um passado complicado, tem falta de dinheiro, tem falta de recursos. Você nem sempre faz o que queria fazer, você faz o que é possível, o que consegue com as ferramentas que você tem na sua mão. Pode ser que a resposta certa para sua família fosse uma. Se a sua família não fosse a família como você conhece que ela é, com aquele seu irmão complicado, com aquele seu cunhado devendo a todo mundo, com aquele seu sobrinho ameaçado pelo tráfico, com aquele negócio que a tua mãe tem aquela doença que você tem que lidar com ela. E às vezes a resposta certa para você não é possível, apesar de que você sabe que tem uma resposta que seria a ideal. Então, tem hora que perseverar é errado e tem hora que desistir é certo. Depende do contexto e dos caminhos entremeados e das limitações que a sua vida possui. Por isso, descobrir a sabedoria não é uma questão de só aplicar uma lei como se tudo servisse para tudo. Às vezes é um caminho, é um exercício, é um escrutínio, é um cavar, é um se aprofundar numa história até encontrar no oculto daquela história a melhor opção. E a melhor opção não é aquela que não tem perdas. Vai ter dor. Vai ter perda, vai ter complicação, mas é o caminho com menos perda, da qual ainda será agridoce, ainda terá dificuldades, mas vai ser com menos perdas do que outros caminhos. Decisões simples e óbvias não precisam de sabedoria. Sabe por quê? Porque você pode aplicar uma lei, pode aplicar um princípio geral. Você já sabe o começo, meio e fim daquele problema. Você já sabe que se você fizer uma ação aqui, vai dar aquele resultado acolá. Todo mundo se acha sábio quando resolve as coisas corriqueiras da vida, mas tem decisões, tem histórias que são tão complexas que o cenário está todo no escuro e se você andar 2, 3 passos, você tropeça e perde tudo. Então você diz, rapaz, eu não sei se eu cometer essa decisão, ou se eu tomar aquela decisão, ou se eu fizer isso, aonde a minha vida vai dar? E nesse momento você percebe que pode perder tudo se der um passo em falso. Você pode perder negócio, patrimônio, a mulher, o amor dos filhos, a sua casa, a sua saúde. Por isso, nesse momento você diz, rapaz, vou fazer que nem Provérbios 4, no verso 7, que diz assim, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Eu gosto desse termo, dê tudo de si para conseguir sabedoria, porque só fala isso quem está realmente consciente do que está em jogo, das consequências de suas ações. Porque veja só, tem gente que está cansado de reconstruir a vida. Passou 10 anos para construir, para pagar aquela casinha. Aí, de repente, perde tudo por uma decisão errada. Aí você vai ter que passar mais de 10 anos da sua vida para conseguir comprar outra casa. Não seria melhor dar 2 passos atrás, investir tudo que tem em sabedoria para tomar a decisão certa e não se lascar lá na frente? Você já ouviu essa história? Olha, meu filho é maravilhoso, meu filho é talentoso, ele era para ter um futuro incrível, mas não sei o que acontece. Toda vez que ele está quase dando certo, uma força invisível, um azar desgramado, algo acontece que derruba ele de volta lá pro início. Ele já tem tanto amigo dele que já está lá na frente, ele poderia estar muito mais, ele tem talento para isso. Será que é verdade? Será que tem uma maldição, uma força invisível sobre esse menino? Eu queria ler 2 versos com vocês de Provérbios 4. Diz assim, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Sabe por que esse jovem talentoso vive tendo azar na sua vida? Porque ele não enxerga os obstáculos e vive tropeçando. Lhe falta, sabe o quê? Sabedoria. Não é azar, não é maldição, é ignorância. Porque quanto mais sabedoria e discernimento você adquire, mais fácil é você observar os caminhos e os destinos e onde estão as armadilhas e os engodos. E você faz o seu planejamento correto para contornar e não ter que refazer e reconstruir insistentemente a sua vida. Voltando lá para o começo, quando seus amigos estão lá na frente. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai correr e não tropeçar. Veja comigo agora esses versos de Provérbios 4. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam.
As densas trevas e a luz nesse texto está representando a presença ou a falta da sabedoria. Aqueles que andam em trevas vão tropeçar e vão ter muito prejuízo. Mas aqui há uma dinâmica muito importante que eu queria pontuar com vocês na questão da luz, da presença da sabedoria. Ela é a cada dia mais e mais. Parece que quanto mais eu ando em sabedoria, mais sabedoria eu ganho, né? E mais eu observo os obstáculos da minha história. Parece até Jesus falando, né? A quem mais tem, mais será dado. No começo do caminho você não sabia muito bem como fazer. Você tropeçava, você caía, você errava, você acertava, mas à medida que você vai andando, as coisas vão se tornando mais claras e agora você pode correr com segurança, com foco, sem parecer que é teimoso. E essa confiança e esse foco estão aqui nesses versos. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Uma coisa que eu tenho ensinado para vocês o grande sinal de que você está andando em sabedoria é que ela dá frutos progressivos. A cada dia que passa você percebe que a sua vida ficou melhor, a sua mente está mais iluminada e você está evitando mais os tropeços dessa estrada. Mas se você tem uma vida que está totalmente diferente disso, você trabalha muito e não vê resultado, você vive buscando sabedoria, mas parece que não consegue ter resolução para nenhum problema complexo da sua história, você vive assim sem ter frutos, sem produzir, parece que não sabe para onde vai, sempre está confuso. Então, meu amigo, talvez você não esteja andando no caminho das boas veredas e da sabedoria. Pode ser que você tenha que dar 2 passos atrás, porque não adianta ficar trabalhando com um sentimento errado, com a visão errada, você só vai se destruir mais. Dê 2 passos atrás e faça uma revisão profunda de quem é que está influenciando você, de quem são os autores que você lê, quem são os pastores que você segue, quais são os livros, sabe? Veja quem é que está te ensinando essa sabedoria errada e de repente troque todo mundo. Procure boas sabedorias e comece a analisar. Essa sabedoria está dando fruto na minha vida? Então vou manter ela. Essa daqui está só me fazendo andar em círculo? Então deixa ela de lado. Eu vou mostrar para vocês uns versos de Provérbios 4 que me trouxe um impacto. Um conceito que eu quero trabalhar com vocês. Veja só. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Agora é esse momento que eu quero que você veja com mais firmeza. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. Uma coisa que me impactou nesse texto é o fato de perceber que o mal é trabalhador. Ele trabalha muito, ele faz hora extra, fica até de madrugada maquinando, criando estratégia de como vão acabar com a gente, né? Vão roubar a gente melhor. Eles são tão trabalhadores que eles vivem desses enganos. Eles se alimentam disso, eles pagam seus boletos. Veja só, um pessoal altamente motivado, com altos planejamentos, inteligente, com a inteligência carnal tão aprofundada que é capaz deles ganharem mais dinheiro que a gente, serem mais motivados que a gente e trabalharem mais que a gente. O que eu quero dizer com isso para você tomar cuidado, porque quando você vai buscar a sua sabedoria, tem muita gente aí por aí fora que é trabalhador, que é inteligente, que faz planos, que diz para você como você vai ganhar o seu salário e vai se alimentar, mas pode ser que esse ensino desse pessoal seja um ensino maligno, venha de fontes carnais, fontes ruins humanas, e elas podem ao longo do tempo tanto destruir as pessoas à sua volta quanto se autodestruir, destruir a si mesmo, porque nem tudo que reluz é ouro. Até os demônios creem em Deus, até o povo mau é inteligente e sabe fazer umas coisas malignas para ganhar dinheiro. Cuidado a buscar a sua sabedoria. O Provérbios fala muito sobre o homem mau, sobre as veredas ruins, sobre o tolo, mas é bem verdade que quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente não se identifica com esse pessoal, né? Quem é que diz assim, eu sou o homem mau que causa destruição, eu sou o tolo que não escuta os conselhos sábios, né? Normalmente, todo mundo que se afasta de um conselho certo, em busca de outro caminho, acha na sua mente que está indo para o caminho certo, acha que está deixando o conselho ruim. Então, tem muita gente enganada e sem discernimento, achando que está fazendo certo, mas está se autodestruindo. Está todo dia lá, trabalhando até de madrugada, fazendo planejamentos que acham que são bons,
mas estão destruindo a sua vida. Sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia já fala muito firme com a gente que o ser humano, ele é um ser cobiçoso, ambicioso, predatório, cheio de coisa ruim no seu coração. Existe um velho homem dentro dele, uma carne pecadora. E às vezes, quem está no controle da sua mente, sem nem você perceber, é ela. E ela toma decisões segundo os desejos do seu coração. E quando você menos espera, você acha que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo errado. E por isso que quando eu leio essas passagens bíblicas, eu vejo assim, um homem mau, um homem tolo, eu não fico pensando que são alguém lá fora, não. Eu penso, esse homem mau é o mal que habita no meu coração. Esse tolo sou eu. Muitas vezes eu fui tolo na minha vida. Olha, essas decisões ruins, quem sabe eu não esteja tomando? Quem sabe não é o momento de eu rever meus caminhos? Então eu faço uma autoanálise. E a autoanálise gera discernimento. Quando a gente faz uma autoanálise na vida, a gente vê que errou em diversos pontos da nossa história. Então a gente vai ter que fazer aquilo, retornar lá atrás, ver onde errou, de repente escolher novos mestres, novos autores, novos conceitos, novas sabedorias para poder tomar decisões melhores. Mas o que garante que você, que no passado tinha escolhido os mestres errados, agora vai escolher os certos? Se você for a mesma pessoa de antes, você vai fazer as mesmas escolhas que fez e vai ter o mesmo resultado no final. Por isso que as pessoas dizem, mas eu mudei tudo e continua a mesma coisa em minha vida, porque você só mudou o nome das pessoas, mas você escolheu alguém muito parecido com a outra para te dar conselhos muito semelhantes ao que você já estava vivendo. Por isso eu tenho 2 conselhos, pelo menos inicialmente aqui para você. Primeiro, escolha pessoas confiáveis, reconhecidamente confiáveis e testadas para serem os seus mestres. E no texto de Provérbios 4 você vê que ele fala dos pais, fala dos avós, são pessoas que receberam ensinos de gerações. As gerações foram testados com o tempo e você confia que eles são pessoas que têm sabedoria suficiente para preservar a vida. O segundo conselho é, busque conhecimento que dão frutos progressivamente. Por quê? Porque se você botar assim alguma ideia que só vai dar fruto daqui a 10 anos, você não consegue fazer medições e mensurar se a sua sabedoria está indo para a direção certa. E uma boa sabedoria, ela ilumina o caminho enquanto você está andando. Então, frutos progressivos, você consegue aprumar, refinar, redirecionar, fazer um feedback positivo. E você vai ali, ó, aprimorando seu caminho e vendo se está errando no momento que está andando. Aí você não perde muito tempo da sua vida chegando num lugar lá longe para ter que voltar tudo de novo. Você vai ajustando o caminho e chegando no lugar certo. Escutar conselhos que sobreviveram às gerações, vieram dos avós aos pais, aos filhos e mostraram que eram eficientes em preservar a vida, é um excelente caminho para adquirir sabedoria. Mas eu quero mostrar para vocês que existem conceitos e conselhos e sabedorias que são muito mais antigas que nossos avós e são muito mais profundas e poderosas para trazer a gente à felicidade, ao sucesso, a uma boa gestão da nossa vida. Veja só esses 2 versos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a principal e mais profunda e mais maravilhosa sabedoria que existe. É aquela que vem do Pai das Luzes, vem do alto. Ela nos mostra Jesus Cristo como modelo de vida. Por isso nós podemos nos modelar em Jesus, nos espelhar nele. E mostra que há um conteúdo revelado que praticamente vai nos mostrando a inteligência de Deus a construir esse universo e essa terra. Veja, ele também nos dá dons espirituais através da igreja e nos ajuda de toda forma possível a encontrar os melhores caminhos através da presença do seu Espírito Santo. É muita coisa boa quando a gente busca a sabedoria de Deus. E esse conhecimento é superior aos ensinos naturais, não porque ele sobreviveu e foi testado pelo tempo, mas porque tem um Deus poderoso que sustenta a sua palavra. Os princípios são verdadeiros porque eles tocam e revelam um pouco da inteligência de Deus. E é Deus que vai junto com você lhe dando a direção certa e dizendo, se você lutar as lutas que eu te dou, sou eu que luto por você e sou eu que abro as portas da sua história. Sempre que uma pessoa está andando no caminho errado e no momento específico ela recebe uma grande destruição, ela diz a seguinte frase: olha, eu já ia mudar, eu já tinha feito um propósito no coração de transformar minha vida, eu já tinha conversado com Deus, eu sabia o que era o certo, eu já estava ali me programando para viver o caminho certo, mas foi no último momento que aconteceu um negócio errado, vocês têm que me perdoar, vocês têm que me salvar. Não tenho isso.
O que essa pessoa está dizendo? Que o conhecimento verdadeiro já estava à volta dela, que ela tinha consciência desse conhecimento e que ela poderia muito bem aplicar esse conhecimento na sua vida, mas ela passou muito tempo da sua história deixando esse conhecimento aí no mundo sem internalizá-lo no coração. E desde que a gente conhece a palavra de Deus, está lá Jesus Cristo falando há 2000 anos atrás, suas leis, seu princípio de sabedoria. Está ali os apóstolos, a igreja, os pensadores se debruçando em todos os princípios para você ter uma vida boa, uma vida correta, andar nas veredas justas. Mas o que adianta esse conhecimento todo se você não vai internalizar no seu coração e transformar isso numa verdade? Por isso que tem aqui Provérbios 4, no verso 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As obras que nós produzimos aqui fora é um reflexo do nosso coração. Então como é que eu posso ter obras diferentes e viver uma realidade diferente? Transformando e guardando o meu coração. Então eu preciso pegar essa sabedoria que eu estou vendo aqui fora, que eu sei que é boa, que eu sei que é divina, que eu sei que é espiritual, internalizar no meu coração, começar a praticar obras de justiça e perceber e ver as recompensas da sabedoria acontecendo na minha vida. Quanto mais ouvimos dessa sabedoria poderosa que vem do alto, que causa muitos frutos em nossa vida e evita o tropeço, mais a gente tem aquela vontade, pois agora eu vou mudar, agora eu vou fazer direito, eu vou começar a aplicar tudo isso na minha vida e ver os resultados. Mas acontece, e aí eu quero te dar só esse alerta, que esse conflito entre o nosso antigo homem, a nossa maneira de ver o mundo, os nossos desejos, com essa nova sabedoria, vai acontecer de uma forma muito grande no seu coração. E às vezes você vai querer fazer o bem e não vai conseguir. Por isso, se estabelece uma luta do ser espiritual, do ser cheio de sabedoria contra a sua carne pecadora. E eu quero ler com vocês um verso para lhe ajudar nesse processo, que diz assim, a gente vai repetir o verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Esses versos estão nos lembrando o conceito de progressão. Tem progressão de frutos? É verdade. Tem progressão de discernimento e iluminação? É verdade também, mas também tem aquela progressão da conversão, da santificação, da vitória sobre o velho homem. Por isso, calma o coração. Vamos aqui, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, até que a gente chega na claridade perfeita. A gente vai vencendo esse velho homem e vai dar certo. Você vai andar nas boas veredas e nos caminhos da sabedoria. Nem que seja ali, matando a unha, mas você vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de todos vocês. Olha só, a gente vai viver um ano 2023 maravilhoso. Eu estou produzindo aqui muita coisa da minha cabeça para trazer para vocês e para cada um. Eu queria só, antes de ir embora, dar aquela oportunidade que eu sempre falo com vocês, de vocês me abençoarem com uma oferta de gratidão. Você está sendo abençoado pelo conteúdo? Você está gostando? Tem feito bem para você? Você quer me ajudar com algum valor? Você pode fazer através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Tá escrito aqui. Nesses últimos tempos o YouTube está reduzindo muito o ganho da gente. Então eu tenho contado muito com a participação de muitos irmãos que têm ajudado assim, com a liberalidade mesmo. Eu agradeço muito. Às vezes tem um que dá 10, dá 50, dá 100, dá 5. Todo mundo tem sido muito importante. Obrigado demais pelo coração, né? Quando vocês fazem o Pix, muitos de vocês colocam lá um recadozinho, porque tem como fazer, né? Você manda ali o valor e tem um recado. Manda um recado dizendo o que está passando no seu coração. Eu leio de todo mundo e sou muito grato por vocês. No mais, vamos aí, vamos na luta, vamos produzir, vamos trazer material bacana e eu quero contar com a presença de vocês aqui todos os dias. Não esquece que lá no começo desse vídeo eu falei para você colocar aqui nos comentários os 3 conselhos que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, que vocês viram que são conselhos verdadeiros, que eu quero ler e aprender com vocês. Desde já agradeço a participação de todos, até mais.